Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. E a palavra hoje que eu vou falar, que eu vou deixar aqui, está no livro de 1 Samuel 22, verso 1. Essa palavra fala de uma turma de 400 homens. Só que esses homens não eram homens assim que eu possa dizer citado como grandes homens. Esses 400 homens que eu vou falar, a Bíblia fala de que eles eram homens que deviam muito dinheiro, eram homens que estavam cheios de coisas na vida que não tinha conseguido resolver, homens que estavam perdidos, com vergonha, homens que tinham fugido das suas casas, com vergonha da sociedade, fugindo de pessoas que estavam querendo pegar eles porque estavam devendo. Eram homens que estavam sentindo no fundo do poço pela sua vida, pelo que estava vivendo. E eram homens que não tinha grande expectativa de vida, porque estava endividado, estava cheio de problema e estava fugindo da sociedade por causa da vergonha. E esses homens decidiram morar em uma caverna por causa da sociedade e estava se sentindo abandonado. E aí, nessa caverna, chegou mais um fugitivo, também estava fugindo, não porque estava devendo, mas porque esse que chegou, completando ali os 401, estava fugindo, porque tinha encontrado o seu destino, tinha encontrado os seus projetos, seus planos, e ele precisava passar por essa perseguição para ser lapidado. E para ser lapidado precisa passar pela caverna, porque é na caverna que a lapidação vem, onde tira tudo aquilo que não agrada a Deus, e ali ele sai lapidado para a guerra, para a luta. E a palavra fala que esse que chegou lá fugindo era Davi, foi ungido como rei. E a partir daquele momento que ele foi ungido como rei, chegou uma grande tribulação na vida dele, porque Saul resolveu matar ele de qualquer jeito. E ele não queria ter problema matando Saul, ele preferiu fugir. E fugindo de Saul, o único lugar que ele encontrou foi a caverna. E chegando nessa caverna tinha mais 400 homens abandonados, 400 homens que estava ali sofrendo, endividado, sem saber o que fazer de sua vida. Mas esse que completou os 401, que era Davi, que chega fugindo, ele não estava igual a esses 400 homens. Ele tinha a presença de Deus. E chegando ali na caverna, pelo Espírito Santo, ele teve uma ideia de pegar esses homens abandonados e treinar eles para a guerra. E a Bíblia relata que esses 400 homens abandonados, cheios de problema, foi treinado por Davi, por esse que completava 401, que era Davi, que chegava ali também correndo, fugindo de Saul, mas tinha Deus na vida dele. Pegou esses homens que ninguém dava nada por eles e treinou, e fez o exército dele com esses 400 homens. Esses 400 homens se tornou homens de guerra, homens onde Davi teve um exército mais letal daquela história. Com esses 400 homens ele foi para a guerra, ele saiu dali lapidado e foi para a guerra. Venceu a guerra
E na próxima guerra que teve, já tinha 600 com ele. E cada guerra que ele vencia, ia só aumentando o número do exército dele. E se tornou o rei com número de exército mais grande da face da terra, com mais número de soldados e mais letal da face da terra, que era Davi, grande Davi, segundo o coração de Deus. Então a caverna, quando a pessoa chega nela, não importa a situação que chega, mas quando sai dela, sai preparado para a guerra. Então a caverna é lugar de preparo, lapidação. Então não importa a situação que você está vivendo, não importa como que você está, o que importa é que depois dessa caverna você vai sair preparado. Não importa as dívidas, as lutas que você está passando, se você prevalecer firme, seu choro vai durar só a noite. Aquele povo que estava chorando, quando saiu dali da caverna, junto com Davi, como os soldados, eles saíram rindo, porque eles entenderam qual era o propósito deles, era ser guerreiro. Então não importa a sua luta, você tem que ser guerreiro, você tem que sair da caverna aprovado para o seu destino. E tudo que você foi lapidado ficou dentro da caverna, não saiu. As crostas não saiu junto com você. Você saiu lapidado da caverna para a guerra. E encontrar seu propósito para você guerrear até o fim. Então não desiste se você está passando pelo problema de um vício. Você tem que prevalecer firme. Na hora que você vencer esse vício, você vai sair pronto para ensinar outras pessoas. Não importa se você está preso em algum problema com droga ou com álcool, bebidas. Quando você largar, sair dessa caverna, você vai sair preparado para ensinar outras pessoas, para guerrear. E muitas vezes essas guerras, essas lutas vêm porque Satanás não quer que você saia da caverna. Ele quer que você fique lá dentro. Mas quando aqueles homens foram preparados, eles saíram junto com Davi como soldados, como os guerreiros, e foi para a guerra. Então é por isso que Satanás não quer que você saia da caverna, mas você precisa prevalecer firme e vencer todos os obstáculos e deixar as crostas dentro da caverna, sair lapidado para poder assumir o seu destino. Então fica aí essa palavra abençoada no livro de 1 Samuel 22, versículo 1. A palavra fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldade ou com dívidas ou insatisfeitos também foram, e Davi se tornou o chefe. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Esses 400 homens foram os homens que estavam endividados, insatisfeitos com sua vida terrível, não estavam aguentando mais e foi para a caverna. Daí Davi se tornou o chefe deles, o rei deles. E esses homens saíram dali guerreiros, preparado para enfrentar lá fora o que viesse contra eles. E eles enfrentou a guerra e venceu aquela guerra. Saiu daquela guerra e foi para outra. E já saiu da outra com 600 homens preparados. Foi só aumentando. Então você precisa sair dessa caverna preparado. E quando vir outra guerra, você vai estar com um número maior de soldados, porque você vai ter ensinado outras pessoas que aquele problema que você passou foi apenas instrumento para você virar um guerreiro. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dá cada dia sabedoria para vencer essas guerras, para vencer a caverna. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, abra a mente espiritual, Pai, de cada um
que está passando por um problema, pelo entender, Pai, qual é o seu chamado, o seu propósito, e dar força para vencer esse problema, para ser um guerreiro das nações. Que o Senhor nos conduza a cada dia a tua palavra. Sou grato ao Senhor e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Deus os abençoe. Amém.